Bom, como nós falávamos ali no primeiro bloco, né? O visto é um documento que é ato de formalidade. Esse ato de formalidade ele acontece quando a pessoa entra dentro do Estado. Eu vou fazer um resumo aqui da Lei 3.445, na seção número 1 da lei. Ela vai falar justamente isso que eu já expliquei para vocês sobre essa questão das características do visto, que ele é exigido para quem vem do país, que vai passar um tempo e depois vai sair, ou vem com interesse de morar, mas não é nacional. Depois, na seção número 2, nós vamos falar das questões das garantias, né? Uma coisa que foi inserido nessa nova lei, né? A gente fala nova porque ela é de 2017, né? E o nosso código anterior é de 80, né? Nosso estatuto estrangeiro anterior é de 80. É uma das coisas que humanizou bastante a questão da concessão de visto, né? Nós estamos nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, né, por assim dizer, melhor dizendo, na última década a gente passou por muitos problemas migratórios, notoriamente em países da África, países do Oriente Médio. Então, o Brasil se preocupou em inserir dentro aqui da nossa lei alguns caráteres mais humanitários, como nós vamos falar daqui a pouco sobre o visto humanitário, né? Na seção nesse mesmo caminho, no capítulo número 2, na seção número 1, nós vamos falar de documentações. É importante você lembrar que para cada modalidade de visto há uma lista de documentação diferente, né? Se você vem como turista, a tendência é que a exigência seja menor. Se você vem para morar, por exemplo, as exigências são maiores, né? Para você. Se você vem a negócios, você tem que provar um vínculo. Se você vem a estudo, você tem que provar um vínculo. Se você vem a tratamento de saúde, você tem que mostrar as motivações. E assim vai, né? Uma série de vistos diferentes. Depender de cada modalidade de visto, uma lista diferente de documentos que pode ser exigido para você, né? Nós vamos aqui ver aqui na subseção 1, nós vamos falar sobre os regulamentos gerais, né? Prazo de validade, depois eu vou falar sobre isso por regra, né? Os vistos são concedidos, o visto de turista, que é o mais comum, né? No caso do Brasil, o visto é concedido por 90 dias, prorrogado por mais 90. Lembrando que você precisa buscar com antecedência, né, a Polícia Federal, para renovar o seu visto antes dele vencer, porque se você deixar ele vencer, quando você for buscar a renovação, né, já não tem mais validade. Você já estará ilegal no país. Aqui também, nessa mesma seção, no artigo 10 dessa mesma subseção, nós vamos falar sobre as proibições, né, para quem não se concede visto. Como eu disse, existe o visto ato discricionário, mas mesmo sendo o visto ato discricionário, existe uma regra, uma lista de exigências que você precisa cumprir, mesmo sendo discricionário. Então, se você não atende esses requisitos, você sequer passará pela análise da autoridade, né? No caso do Brasil, o Ministério da Justiça que emite os vistos, com exceção, como nós vamos falar lá adiante, dos diplomáticos, né? Os vistos de cortesia, esses são emitidos pelo Ministério das Relações Exteriores, né? Aqui na subseção 2 nós vamos falar dos tipos, né? Eu vou no terceiro bloco, eu vou falar precisamente sobre cada um deles, né? Nós temos visto de visita, visto temporário, visto diplomático, visto oficial e visto de cortesia. No passado nós tínhamos visto permanente, que foi eliminado essa modalidade de visto, porque ele vai enquadrar dentro dos vistos aqui temporários, né? Aí na subseção 3 nós vamos falar do visto de visita, na subseção 4 do visto temporário, na subseção 5 dos vistos diplomáticos oficial de cortesia. Tudo isso eu vou falar na próxima
no próximo bloco, né? Você pode observar que aqui na seção número 3 fala do registro da identificação civil dos imigrantes, né? Essas pessoas passam pelo crivo do Ministério da Justiça. Quem vem, por exemplo, com caráter de ficar no Brasil, né? Para morar no Brasil, né? Que é a autorização de residência, que aí você pega um desses vistos, depois você pede a autorização de residência, né? Você vai ter que provar com muita precisão que você não tem qualquer problema, que você não responde para o processo do seu país, que você é uma pessoa de conduta ilibada, e mais do que isso, que você tem condições financeiras de permanecer no Brasil, né? Se você está pedindo um visto de residência, ou que você tenha já um trabalho, aí já o seu visto ele muda, já que é o visto de trabalho. Se você vem para te exercer atividade remunerada, no caso de contrato de trabalho, você, obviamente, que não vai pedir um visto de autorização necessariamente, você vai pedir um visto de trabalho, e junto com o visto de trabalho você vai pedir autorização de residência, né? Que também nós vamos falar sobre ela lá adiante. Lá no capítulo 3, na seção número 1, nós vamos falar dos residentes fronteiriços. Como eu já falei no primeiro bloco, é muito comum, no caso dos países que são limítrofes, que haja, né, essa liberação de visto entre os países. Aqui, no caso do Brasil, né, da América do Sul, os países que são membros do bloco do Mercosul não precisa de visto, basta a identidade verdinha, a identidade civil, né? Como eu disse, nesse mesmo capítulo, na seção número 2, nós vamos cuidar dos apátridas, né? E desse sistema porque o apátrida, ele deixa de ter uma pátria, porque o estado onde ele está não reconhece a sua nacionalidade, e ele então fica sem uma nacionalidade. Então, nesses casos, os apátridas também são protegidos. Talvez a maneira mais fácil de você entender o que é um apátrida é você assistir um filme que chama O Terminal. Esse filme conta a história de uma pessoa que veio para a Europa, e daí teve um golpe de Estado lá no país onde ele morava, e o governo que tinha concedido o visto para ele, né, o passaporte para ele, foi cassado. Então ele não tinha legitimidade, o passaporte dele não valia mais, aquele estado não mantinha mais relações diplomáticas com aquele país, né? E ele também não tinha autorização para entrar dentro do país. Então ele ficou, eu só não me falha a memória, foi na França, né? E ele ficou dentro do aeroporto, né? Por muito tempo, porque não tinha para onde ir, né? Ele não podia ser admitido, mas também não podia ser mandado de volta, né? Então, o apátrida pode acontecer em várias situações, notoriamente naquelas que a pessoa não pode recorrer, né, ao seu país de origem por fatores que não compete ao Estado que está recebendo o sujeito, né? Vamos falar também na seção número 3 do asilado, que é o asilo político. O asilo político é dado para criminoso político. Não se concede asilo político para terrorista. Essa é uma apostila que nós vamos falar sobre ela lá já na apostila 5. Nós vamos precisar separar quem é terrorista de quem é criminoso político, né? E na seção número 4, nós vamos falar sobre autorização de residência. Como eu disse anteriormente, nós não temos mais o visto temporário, né? O que era o visto que a gente tinha para pedir, o visto permanente, né? A gente não tem mais esse visto, que era o visto que a gente pedia para poder regularizar as pessoas que vinham para morar no Brasil. Porque você pode perfeitamente querer morar no Brasil, mas você pode não querer fazer parte da comunidade nacional. Então você pode perfeitamente querer morar aqui, você pode querer ter residência aqui, você pode querer tocar comércio aqui, e você não quer perder vínculo com o seu país de origem, né? E aliás, nós conhecemos muita gente assim, né? Aqui e ali você esbarra de pessoas assim, estão totalmente regulares aqui dentro do país, tem autorização, né? Vai ter CPF, vai ter identidade, vai ter tudo isso. Mas ele não perdeu o vínculo político
com o país de origem dele. Ele não se naturalizou brasileiro, apenas está regular dentro do país, tem toda a documentação, pode abrir empresa, pode, né? Mas ele não pode, mas ele não terá ele não tem essa disposição de querer se tornar brasileiro, né? Na sessão número 15, no número 5, nós vamos falar da reunião familiar, né? Que é nos casos que também foi inserido por essa lei nova, tem caráter, né, humanitário, né? Traz a possibilidade de pessoas que têm parentes brasileiros, né, filhos de brasileiros que estejam fora do país, né, pessoas que vieram para cá e conseguiram asilo político e que agora querem trazer a família, pessoas que vieram para cá refugiados, né, e que querem trazer o restante da família. Todos esses aí podem pleitear essa reunião familiar, né, que facilita a concessão do visto, né? Bom, também aqui na seção, no capítulo número 4, que já da próxima apostila, nós vamos falar sobre a saída, né, a extradição, a deportação, né, como é que a gente faz com a retirada compulsória, né, vamos falar de repatriação, mas isso tudo é matéria da apostila número 5, que é a apostila que nós vamos estudar já na segunda etapa do semestre. Antes de fechar esse bloco, porque no próximo bloco eu vou falar sobre as modalidades de visto, o Brasil é um país que nós, historicamente falando, nós temos um histórico muito bom de acolhidas, né? A gente, todo o tempo a gente acolheu muito bem imigrantes e nós chegamos, por exemplo, no início do século XX, com a chegada dos imigrantes que vinham da Itália, né, da Europa, por causa da guerra. Recebemos também os japoneses, né, os asiáticos, e somos esse país que recebe que tem essa natureza mais acolhedora. Não temos essa questão de segregação por raça, né, por religião. Então isso facilita muito a entrada de pessoas dentro do nosso território. A comunidade árabe, por exemplo, hoje já é uma comunidade a ser considerada, né? Foz do Iguaçu, por exemplo, é um lugar que tem uma concentração muito grande de árabes, né? A comunidade muçulmana ali naquele espaço é muito grande, né? E a gente sabe da importância dessa nossa postura para o mundo de uma maneira geral, né? Nós somos vistos como uma nação muito acolhedora. Então, nós não temos um histórico de barrar imigrante, né? Teve ali durante a Segunda Guerra Mundial, quando a chegada de muitos imigrantes, houve sim, né, alguns legisladores, alguns deputados que inclusive clamavam à Assembleia para reservar uma quantidade de vagas para brasileiros, né, porque temia que essa chegada de imigrantes pudesse comprometer o mercado de trabalho dos brasileiros, né? Mas isso hoje não se fala mais disso. A única exigência do Estado, né, é que a pessoa prove que ela está limpa, né, por assim dizer, entre aspas, né, que ela não tenha dívidas para com seu estado de origem, que ela não tenha pendências no seu estado e que ela realmente se encaixa na modalidade de visto para a qual ela está pleiteando, né? Como eu vou falar no próximo bloco, cada modalidade de visto existe uma lista de exigência diferente, né?